Segunda parte do caderno de avaliação trimestral do segundo ano. A questão 5. O sistema de equações lineares dado por esse sistema, que é o conjunto de duas retas, está representado graficamente no plano cartesiano abaixo. Qual dos pontos destacados nesta representação gráfica é a solução deste sistema? Por determinação, a gente sabe que quando duas retas se encontram, o ponto de encontro é o ponto da solução do sistema. Caso queira verificar, é só aqui, ó. Y é 3, x é 2. Então, 2 menos 6, né, aqui, ó, 2 vezes y, 2 vezes 3, 6. 2 menos 6 igual a menos 4. Então, o nosso ponto, a nossa resposta é o ponto M. 6. Lúcia guardou uma quantia mensal durante 10 meses. Ela guardou R$3 no primeiro mês e a cada mês seguinte guardou o dobro. Após o último mês, ela somou todo o dinheiro guardado. Qual foi a quantia que ela guardou? Então, dá para ver que é uma progressão geométrica, porque ela vai variar com o dobro. Com base nisso, nós temos que o elemento inicial é 3, que ela começou com 3. A nossa razão é 2, porque ela é sempre o dobro. E o elemento que eu quero descobrir é o 10º elemento. A fórmula da progressão geométrica é essa aqui. Então, agora é só substituir. Sn é o número que eu quero, o número que eu quero é S10. O número inicial, que é 3. A minha razão, que é 2. Meu n, que é 10, que é a posição do elemento. Menos 1 dividido por Q, que é 2, menos 1. 2 elevado a 10 é 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. 2 elevado a 10 é 1024. 2 menos 1 é 1. Então, é só resolver. 1024 fica 1023 vezes 3, 3069. Então, ela guardou 3069. Que vai ser a letra A. Questão 7. Um supermercado vende legumes cortados em 2 tamanhos de bandeja, pequena e grande. A quantidade de legumes em gramas de cada bandeja é igual para cada tamanho. Certa semana, Raíssa comprou 2 bandejas pequenas e uma grande, totalizando 1.300 gramas. A mãe da Raíssa comprou uma pequena e 2 grandes, totalizando 850 gramas. Qual a quantidade cortada em gramas da bandeja pequena? Então, nós temos que fazer um sistema. Então, eu vou chamar a pequena de X, a grande de Y. Então, a Raíssa comprou 2 pequenas e mais uma grande, deu 1.300. A mãe dela comprou uma pequena e 2 grandes, deu 1.850. Então, eu tenho que resolver esse sistema. Eu tenho que eliminar uma das incógnitas. Eu decidi eliminar o y. Então, vou multiplicar a primeira linha por menos 2 e vou somar. Então, menos 2 dá menos 4x, menos 2 dá menos 2y, vezes menos 2 dá 2.600, menos 2.600.
Somando a linha com a segunda linha, menos 4 mais x dá menos 3. Aqui dá 0. Menos 2.600 mais 1.850 dá 750. Então, eu tenho menos 3x igual a menos 750. O 3 está multiplicando, vem dividindo. Então, menos 750 dividido por 3, menos com menos dá mais. Então, 750 dividido por 3 dá 250. Então, a bandeja pequena tem 250 gramas. Então, a resposta é a letra E. Considere o sistema linear. O par ordenado x, y, solução desse sistema é. Então, isso é só para a gente resolver o sistema. Esse é o nosso sistema. Eu decidi eliminar o y. Vou multiplicar a linha de baixo por 3 e depois vou somar as expressões. Então, 3 vezes 4, 12, vezes 3, 3, vezes 10, 30. Aqui eu elimino. Aqui, menos 2 mais 12 dá 10. 20 mais 30 é 50. Então, 10x é igual a 50. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, 50 por 10 dá 5. Substituindo, né? Posso substituir em qualquer uma das expressões. Escolhi essa daqui. Então, se x é 5, 4 vezes 5, 20. Y igual a 10. Então, menos y, o 20 está aqui, né? Então, ele passa para o outro lado, subtraindo. Então, menos y igual a 10 menos 20. 10 menos 20 é menos 10. Então, y, se tem menos aqui e menos aqui, então significa que é mais. Menos com menos dá mais. Então, y é igual a 10. Então, minha resposta é x5 e y10. Letra C. x5 e y10. 9. Sistema linear formado por duas retas, R e S, que dá esse sistema. Observe o plano cartesiano. Qual desses pontos representa a solução? Né? A gente já viu numa questão parecida com essa. Você tem a reta e você tem o sistema delas, né? A expressão de cada uma. Quando as retas se encontram, este ponto é o ponto de solução. Se você quiser tirar a prova disso, você pode ou resolver o sistema. Se você resolver o sistema, vai dar exatamente esse ponto, ou você pode pegar o valor de x, o valor de y, colocar aqui que você vai ver que vai dar o resultado certinho. Então, nossa resposta é ponto Q, que é o E. Próxima questão. Uma doença atacou a plantação. No primeiro dia dessa doença foi detectada 10 pés de tomates infectados. Com o passar do dia foi observado um total de pés de tomate infectado dobrou a cada dia. Esse comportamento permaneceu até o sexto dia, quando a doença foi controlada. Quantos pés de tomate dessa plantação estavam infectados no sexto dia? Isso é uma progressão geométrica. Então, nós temos que o primeiro dado, o ponto inicial, são 10 pés, que a cada dia dobrou, e são 6 dias. Jogando na fórmula, que é AN é o valor que eu quero encontrar, A1 inicial, Q a razão,
e n a posição do número que eu quero encontrar, que é 6. Então, A6, 10 vezes 2 elevado a 6 menos 1. 6 menos 1 é 5. Então, 10 vezes 2 dá 5. 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes dá 32. 10 vezes 32 dá 320. Então, a nossa resposta é a letra D. Tinha 320 pés infectados no sexto dia. Então, 11, ele utilizou ao todo 8 cédulas para pagar uma compra de R$ 31 para o vendedor de uma loja, com cédulas de 5 e de 2. Ela conseguiu pagar o que comprou sem que o vendedor precisasse voltar a troco. Quantos reais Sueli pagou nesta compra utilizando as cédulas de R$ 5? Eles querem saber quantas cédulas ela usou para fazer R$ 31. Cédulas de 5. Tem cédulas de 2 também. Então, isso aqui é um sistema. Então, a gente vai chamar a cédula de 5 de X e a cédula de 2 de Y. Então, o valor de cédulas mais o valor de cédulas de R$ 5 mais o valor de cédulas de R$ 2 deram 8 cédulas. Agora é o seguinte, o X não vale 5, ele vale cédulas, quantos papéis. Então, cada cédula de X vale R$ 5 e cada cédula de Y vale R$ 2. Então, é R$ 5 vezes o número de cédulas mais R$ 2 vezes o número de cédulas vai dar 31. Então, a gente montou o sistema. Eu decidi multiplicar a primeira linha por menos 2 para poder eliminar uma incógnita. Então, 2 dá menos 2 e menos 16. Elimino y. Menos 2 mais 5 dá 3. Menos 16 mais 31 dá 15. 3x é igual a 15. 3 está multiplicando, passa dividindo. 15 dividido por 3, 5. Então, o x representa 5 cédulas. Então, são 5 papéis. Tá? Então, eu vou usar 5 cédulas de x. Quanto que vale cada cédula de x? Vale 5. Então, na hora que eu fui pagar o moço lá, a mulher foi pagar o moço, ela usou 5 cédulas no valor de R$ 5. 5 cédulas de R$ 5 valem R$ 25. Então, a nossa resposta é R$ 25. Questão 12. Lucas comprou um apartamento e pagou 360 prestações. A primeira paga no valor de 1.850 e a última no valor de 55. Cada prestação paga, a segunda foi calculada descontando-se um valor constante na prestação paga anteriormente. Com base nos dados, nós vemos que é uma progressão aritmética. Então, nós temos que a soma dos elementos de uma progressão aritmética é dada por esta fórmula aqui, onde A1 é o primeiro elemento, A360 é esse AN, que é a gente quer descobrir o 360, e o N é nosso 360. Então, é só substituir. Vou chamar de S360. Então, vai ser 1.850 mais 55, que é o último elemento, vezes N,
que é 360, que é o último elemento, dividido por 2. De cara, eu já posso cortar o 2 com 360, que vai dar 180. Não, 360 dividido por 2 dá 180. Resolvendo a conta aqui, eu tenho 1905 vezes 180, eu tenho 342.900. Então, o valor que o Lucas pagou nesse apartamento foi 342.900, a letra B. Próxima questão. Luciana tem uma pizzaria e vende 5 sabores. E, numa determinada semana, ela vendeu 22 de alho, 38 de mussarela, 42 de presunto, 28 de frango, 38 de calabresa. Ela pretende elaborar um gráfico, uma apresentação das vendas de pizza, destacando a média de vendas. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quanto que deu a média. A média é a soma de todas as pizzas dividido pelo número de pizzas. Então, 38. Então, 22 mais 38 mais 42 mais 28 mais 38. Somando todo mundo, nós temos 168. A média diz o seguinte, que eu tenho que somar e dividir pelo número de itens. A soma total deu 168 e são 5 sabores de pizza. Então, eu vou dividir por 5, né? Então, dá 3, que vai dar 15, sobra 1, desce o 8, 18, que vai dar 3, que vai dar 15, sobra 3. Não posso deixar sobra, então eu preciso acrescentar um zero. Para acrescentar um zero, eu ponho vírgula. Então, 30. Então, 6 vezes 5 dá 30. Zero. Então, a minha média é 33,6. Vamos analisar os gráficos. Aqui tem a média. Então, esse gráfico está mais ou menos certo. Aqui não tem a média. O gráfico de baixo, a média é 38, então está errado. E aqui a média está certa. Então, nós estamos entre o D e a letra A. A letra A ficou um gráfico muito confuso de você enxergar. Se eu virar para você e falar assim, qual que é a média? Você tem que prestar muita atenção para achar isso aqui. A gente fica achando que essa coluna é um sabor de pizza. Então, esse aqui não é ideal, não é bom. O certo é a letra D. Aqui tem os sabores de pizza e aqui tem uma linha, olha, que te mostra a média. Então, a resposta é a letra D. O corpo humano tem bactérias e, de acordo com dados de uma revista, temos a quantidade de 1, vezes 10 bactérias por centímetro quadrado. Ainda de acordo com a revista,
A área de cada mão de homem adulto é 150 centímetros quadrados. Com base nessas informações, em notação científica, as duas mãos de um homem adulto têm quantas bactérias? Né? Então, a área de uma mão é 150, a área de duas mãos dá 300. Se nós temos 1 vezes 10 a 7 a cada centímetro, então são 300 centímetros vezes o valor de cada centímetro. Então, 300 vezes 1 dá 300. O 7 permanece, 10 elevado a 7 permanece. Então, nossa resposta é 300 vezes 10 a 7. Porém, foi solicitado uma notação científica. Notação científica só pode ter um número inteiro antes da vírgula. Se aqui é a 7, se a gente anda nessa direção, com a vírgula, a gente soma. Se a gente anda nessa direção, a gente subtrai. A vírgula está aqui, ó. Eu preciso chegar à vírgula no 3. Então, eu vou andar 1, 2. Então, seria 7 mais 2. 7 mais 2, 9. Lembra que eu andei? Ó, a vírgula estava aqui, eu andei 1, 2. Então, 3 vezes 10 a 9. Então, 3 a 9, ó. Letra A. Uma papelaria comprou uma quantidade de caneta do fornecedor que custou R$ 900. Foi efetuada de forma que a quantidade de canetas comprada correspondeu a 400, numericamente 400 canetas. Então, quer saberem quanto custou cada caneta? Se ela custou 900 e eu comprei 400 canetas, é 900 dividido por 400. Para resolver essa conta, para ficar mais fácil, como tem 2 zeros aqui, eu posso cortar os zeros, fica 9 dividido por 4. Então, 2 vezes 4, 8. Sobra 1. Eu preciso de colocar um zero aqui, então eu ponho vírgula. Então, 10 dividido por 4. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Como eu já coloquei a vírgula, posso colocar o zero. Então, 20 dividido por 4, 5 vezes 4, 20, zero. Então, cada caneta custou R$ 2,25. Que é a letra D. 16. O modelo de processador de computador é fabricado de maneira que a distância entre os transistores é de 14 nano. Em notação científica, para a gente não ficar escrevendo 0,0000 ou ficar escrevendo 10 a menos 9, 10 a menos 6, a gente tem essa notação de nanômetros. Então, nós temos milímetros, que é 10 a menos 3. 10 a menos 6. Deixa eu arrumar isso. 10 a menos 6. E nós temos o nano, que é menos 9. Então, milha é 10 a menos 3, nano é 10 a menos 9. É 14 nanômetros, então 14 vezes 10 a menos 9. A resposta certa é 14 menos 10 vezes 10 a menos 9.
questão 17. Observe a fração no quadro abaixo. Então, eles querem saber quanto que isso vale em decimal. Uma forma para você fazer é 4 dividido por 10. Como 4 é menor que 10, a gente coloca 0, vírgula, e põe 0 aqui. Então, 4 vezes 10, 40. Então, a resposta é a letra A. Observe abaixo o desenho de uma pirâmide base quadrada. Então, a minha base é um quadrado. Se é um quadrado, eu tenho um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados da pirâmide. Então, eu vou aqui a planificação. É como se você pegasse a pirâmide e abrisse ela. Como se você desmontasse ela. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que eu tenho uma base quadrada. Então, aqui não tem base quadrada, aqui não tem base quadrada, aqui não tem base quadrada. Aqui tem. Porém, a pirâmide tem 4 lados, porque a base dela é quadrada. Então, essa aqui também não é a resposta. Então, vamos lá. Base quadrada, um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Então, a resposta é a letra E. Uma questão. Marta pesquisou o teor calórico do mamão e descobriu que 100 gramas da fruta dá 39 calorias. Então, 100 dá 39. Um determinado dia, no café da manhã e no lanche da tarde, Marta comeu ao todo 400 gramas. Então, se 100 é 39, 400 eu tenho que descobrir. Posso fazer uma regra de 3 ou posso usar a lógica. Se 100 é 39, 400 é quanto? É quanto? 4 vezes 39. Que dá 1,56. Então, a resposta é a letra D. 20. O proprietário de um terreno quer murar este lado aqui, ó. Mas para isso ele tem que saber o comprimento para poder fazer o orçamento. Saber quanto de material. Com base no teorema de Tales, nós podemos fazer uma relação onde este lado está para este lado, assim como este lado está para este lado. Multiplicando o cruzado, onde x vinte vezes 12, 240, dividido por 15.
que vai dar um total de 16. Então, este lado tem 16. Então, com base nisso, a resposta correta é a letra C. Um restaurante. O valor P em reais arrecadado com as vendas das refeições, em uma função de PX 50. PX é igual a 50x. X representa a quantidade em quilogramas que foi vendido. A minha quantidade é 36. Então, P 36 é igual a 50 vezes 36, que vai dar 1.800. Então, neste dia, ela vendeu 1.800. Letra E. Próxima questão. Henrique é professor de geometria. Fez demonstrações a partir do triângulo. A figura do triângulo JKL, desenhado por Henrique, a qual ele indicou as medidas ângulos, lados internos. Então, aqui está o triângulo. A partir dessa figura, Henrique escreveu 4 sentenças. Entre os lados do triângulo, apenas 2 delas são verdadeiras. Observe abaixo as sentenças feitas por Henrique. Então, nós temos que verificar se isso aqui quais dessas são verdadeiras. Então, para a gente poder entender, a gente tem que redesenhar. Primeiro, este triângulo aqui, vou chamar de 1. Este triângulo de 2. E este triângulo de 3. Então, redesenhando os triângulos, né? Tem os ângulos certinhos, né? O do pequeno ângulo está aqui, o ângulo reto está aqui, os ângulos, o ângulo reto está aqui, os ângulos. Redesenhando, fica assim, o 1, o 2 e o 3, com seus respectivos lados, pontos e ângulos. Então, a primeira coisa que eu tenho que vamos verificar, vamos fazer uma semelhança de triângulos. Vamos pegar o 1 e o 2. Então, eu vou pegar então, comparando o triângulo 1 e o triângulo 3, fazendo semelhança de triângulo. Então, nós temos que Q está para S. Tá vendo? Q está para S. Assim como M está para Q. M está para Q. Resolvendo, Q vezes Q, S vezes M, tem o Q2SM, que é Q2SM. Então, a número 1 é verdadeira. Então, agora, a outra representação tem relação com o Teorema de Pitágoras. Então, MRQ. Então, de acordo com MR,
Deixa eu ver aqui. MRQ. Nós sabemos que o teorema de Pitágoras é a hipotenusa, a hipotenusa, né, é igual à soma ao quadrado dos catetos. Então, aqui a gente teria Q ao quadrado igual a M ao quadrado mais T2 ao quadrado. Aqui nós teremos R ao quadrado igual a T2 ao quadrado mais N2 ao quadrado. S ao quadrado igual a Q2 ao quadrado, R2 ao quadrado. Então, considerando o primeiro triângulo aqui, você mudando de lado, né? Tipo assim, você mantém o M e passa o T subtraindo. Então, ficaria MQ e passo o T subtraindo, T2. Aqui está falando M2, R2, Q2. Então, analisando aqui a figura, o M faz parte deste triângulo. O R desta parte. E o Q esse lado. Então, essa aqui está incorreta. O M não faz parte do triângulo que tem o R. Então, não é o 2. Então, vamos analisar o que mais a gente pode fazer. Aqui nós teríamos, né? Se eu for fazer o Pitágoras, igual eu falei, Q2, M2, T2. Se eu comparar o terceiro triângulo com o segundo, eu vou ter S está para R, assim como Q está para T. Resolvendo, ST, QR. Então, eu tenho ST, QR. Então, a gente já sabe que as corretas são a A1 e A3. Então, sabendo já, nós podemos analisar essa última aqui, ó. Essa aqui está dizendo que 2Q é igual a SM. Então, ela está fazendo uma relação como esta aqui, só que nós sabemos que Q vezes Q é igual a Q ao quadrado e não a 2Q, que está errado. Então, as respostas corretas são A1 e A3, que é a letra B.